Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a indústria de videogames. Acho que a gente tem que comentar sobre a necessidade da Sony entrar no mercado de portáteis com o sucesso estrondoso do Switch 2. Dentro da Europa, o PlayStation 5 ainda reina e teve o trimestre final, no último quarto de ano, fantástico em número de vendas, né? Já nos Estados Unidos foi muito mais parelho, etc. A queda do Xbox ajuda muito a Sony também a conquistar mais mercado no país, etc. Mas o Switch 2 vendeu muito bem por lá também. E detalhe, a PlayStation fez muito subsídio, ela cortou muito o preço e a Nintendo não fez nada, entende? Ela manteve o preço de lançamento e ainda vendeu pra caramba. Mas o choque mesmo tá vindo no Japão, né? Se a Sony dominou o mercado em novembro, dezembro a Nintendo conseguiu vender mais do que o PlayStation 5, né? Ok, é um console de 5 anos já o PlayStation 5, mas ainda assim, né? A Nintendo conseguiu vendas espetaculares e no Japão eles estão vendendo mais de 1 milhão do Nintendo Switch 2 por mês e devem superar as vendas totais do PlayStation 5 no país em apenas 2, 3 meses daqui para frente. Pra você ter ideia, tipo, o console acabou de lançar, mas é esse sucesso de vendas. Isso já não superou as vendas, né? Tipo, pelo que eu olhei nos números ainda tá atrás, né? Mas o Nintendo Switch 2 é um sucesso impressionante. E o mercado de portáteis, né? Parece ser a nova tendência e o Switch 2 está ganhando muito espaço no mercado e ainda vai ganhar mais pelo fato de que é um console mais capaz de rodar jogos AAA que o primeiro aparelho não conseguia, né? Tipo, teve tentativas, mas alguns portes eram catastróficos, né? O Arcanite, por exemplo, misericórdia, né? Tipo, aquilo ali é a demonstração que seria o Arcanite no 360 no PlayStation 3. Não foi uma experiência agradável, era um jogo que, assim, lá no PlayStation 4, no Xbox One, rodava 30 FPS e no Xbox nem 1080p, né? Mas era isso, o padrão nos consoles bases, né? No Switch, tipo assim, tinha que abaixar a definição, gráficos, tudo, né? E mesmo assim tava rodando em 20, 15 frames, né? Não tinha condição. E o Switch 2, por exemplo, recebendo o mesmo porte, mesmo que seja feio, ele roda certinho, entende? Ele não tem nenhum tipo de problema, né? Porque ele tem muito mais potência gráfica. E assim, ele não necessariamente tem que fazer exatamente igual aos consoles de bancada, assim podemos dizer. Se ele já consegue lhe dar uma experiência jogável, já é um sucesso, entende? Igual o Steam Deck. O Steam Deck não é o aparelho mais poderoso do mercado, mas ele já lhe permite jogar esses jogos, né? Você consegue jogar o Ghost of Tsushima, você consegue jogar vários jogos impressionantes dentro do Steam Deck, mesmo que ele não seja o que vai permitir a melhor experiência visual, etc. Ele permite você jogar. Ah, porque é 30 FPS. A maior parte do público não liga para FPS, entende? Só quem é mais competitivo, etc., que admira o jogo em termos de performance, né? Aí esse pessoal sim. Mas assim, o FPS a 30, tipo, você tem uma performance assim, estável a 30 FPS, muita gente consegue jogar, muita gente vai querer jogar, ainda mais na palma da mão como o Switch é. E assim, com tais vendas, a Sony ela tá muito que assim pressionada a entrar nesse mercado. E existem vantagens para a Sony entrar nesse mercado, até porque assim, a gente está vendo muitas empresas do mercado de computador fazendo o mesmo. A própria Valve com o Steam Deck, a Lenovo com o Legion Go. A Lenovo, inclusive, entrou de cabeça nesse mercado. O Legion Go S parece um aparelho muito impressionante. A Asus fez o ROG Ally e agora está em parceria com a Xbox também, mas é uma parceria muito, assim, bem michuruca, né? Tipo, a Xbox fez algumas coisas de ergonomia, mas em termos assim de arquitetura gráfica, etc, né, de interface, é bem preguiçoso, né? A Xbox entra no mercado de portáteis, mas não entra, né? Mas embora o nome Xbox já ajude a vender o aparelho mais, isso é inegável. Agora, a Sony ela tem uma questão, né, que ela já fez ali um ensaio pro portátil com o PlayStation Portal, né, que é apenas um aparelho de streaming, assim, device, né. Eu pessoalmente não comprei porque eu não vejo necessidade, né, mas é um aparelho que já testa essa ideia de um portátil e ele vendeu mais de 5 milhões de unidades. E assim, um aparelho que apenas faz transmissão de tela do PlayStation 5 já é algo que impressiona e mostra que existe um mercado grande para isso, né? E eu acho que o Japão é um dos países que esse aparelho deve ter vendido mais. E ele é baratinho, né? Agora, o que a Sony pode fazer em relação a isso? Porque eu acho que esse é o aparelho que a gente está mais empolgado para a próxima geração, pelo aspecto de que assim, o PlayStation 5 já é um grande console, né? Ok, vai ter o PlayStation 6, vai ter melhor suporte a Ray Trace, esse tipo de coisa. A gente sabe que vai ter sim uma evolução gráfica para receber suporte a esses sistemas, melhor upscaling. Vai ser uma melhora assim, por mais que seja sutil. Agora, uma experiência portátil de alta qualidade, esse aparelho da Sony pode render até melhor do que o próprio
Switch, etc. Porque a ideia que a gente está vendo agora, o que a gente sabe do projeto do PlayStation portátil, né? Ele teria 16 unidades gráficas, que é metade do PlayStation 5. Supondo que seja o PlayStation 5, assim, as unidades gráficas, etc., ele estaria com mais de 5 teraflops, né? Que é mais ou menos o que está o Lenovo Legion Go S. Se já é assim, já é impressionante, ele teoricamente já teria mais poder do que o Nintendo Switch 2, isso já é alguma coisa. E vai ter um processador novo da AMD, eu acho que a parceria dos dois está muito em relação a isso, mas eles têm que superar alguns gargalos quando se trata de um aparelho portátil, né? Porque em termos de poder gráfico, eu acredito que a Sony vai ter um aparelho que, assim, não deve ser, tipo, poderoso como um PlayStation 5 em potência bruta, né? Mas eu acho que, assim, vai ser superior, por exemplo, a um One X em teraflops? Acho que vai, entende? E eu acredito que, assim, a ideia é usar unidades gráficas muito poderosas, como já é no PlayStation 5. Você tem ideia, o PlayStation 5 tem 32 unidades gráficas, o One X tem 40. Mas por que o PlayStation 5 tem mais teraflops? Porque cada unidade gráfica é mais avançada, é mais eficiente. Então, eu acho que ele vai seguir nessa linha, mas os gargalos de um portátil bateria, porque o aparelho não tem fonte, então assim, vai ter menos energia circulando por essas unidades gráficas, pela memória RAM, velocidade de memória, isso é um gargalo gigantesco, né, desse tipo de aparelho, né, porque velocidade de memória RAM é um negócio fundamental para o jogo fluir bem, graficamente, etc. E assim, por exemplo, o próprio Series S, para fazer uma economia Pocket, tinha uma memória mais lenta do que a do One X, né, mas ainda assim, a velocidade de memória, tipo assim, acho que é 198 GB por segundo, ou coisa assim, é importante, né, que o aparelho consiga, né, tipo, ler memória rapidamente para a performance continuar boa, para, assim, sustentado aliado a bons gráficos, né, e esse é um desafio que esse aparelho portátil vai ter, e a tendência é que ele use uma memória mais avançada, ou pelo menos num calibre como a do PlayStation 5, mantendo 16 GB de memória, que eu acho que é mais do que suficiente para um portátil que deve ir muito para um lado de 1080p, 60 FPS, né? Tipo, eu não acho que eles vão além do Full HD, nem acho que tem necessidade de uma tela tão pequenininha, né? E aí, a gente chega também na questão de você usar, tem a questão da bateria, etc, né? E tem a questão da tela, porque esse é um outro problema. Já estão em parceria com a TCL, não que a Sony precisasse, já que foi por muito tempo uma empresa que fez grandes televisões, etc. Eles devem entender muito desse mercado, mas fica também a questão de como eles vão usar a tela, qual vai ser a tecnologia, se é um LED convencional, se vai para um OLED, entende? Tudo aí entra nessa dúvida do que a Sony vai fazer, mas existem esses gargalos, né? A questão do peso, né? Expansão de memória, como que vai ser, se vai ser para um mini SSD ou se vai ser para um SSD maior, né? Tem tudo isso para ser colocado, mas a verdade eles precisam entrar nesse mercado para conseguir expandir o mercado deles, porque assim, em consoles de bancada, a ameaça da Xbox acabou sumindo e a gente vê que a ameaça vem de um outro tipo de mercado que também vai acabar capturando pessoas desses, né? Tipo, o console de bancada é legal, mas se você já tem uma experiência boa dentro de um portátil, que você consegue carregar para qualquer lugar, isso chama atenção. Então, assim, a Sony sabe que existe um mercado grande aí e eu acho que é o momento certo para voltar. A pergunta que não quer calar esse aparelho lança junto com o PlayStation 6, que já está sendo vinculado para adiamentos por causa da crise das RAMs, ou ele vai lançar um pouco mais cedo, etc. Eu, se fosse a Sony, daria prioridade ao lançamento desse aparelho, porque eu acho que esse é o aparelho que vai vender mais, que vai ter mais hype, né? O PlayStation 6, obviamente, pode ser um aparelho que seja muito bem sucedido em vendas também. Acho difícil também um aparelho desses dar errado. A Sony é muito forte, mas assim, o portátil é fundamental e eu acho que esse é o aparelho que captura mais a atenção das pessoas, né? Se for realmente um bom aparelho portátil, né, e que seja um preço mais acessível do que esses PCs de mão, eu acho que a Sony tem algo muito bom aí em mãos e tem um detalhe, né? É um console que pode rodar portes de console e a ideia é ter toda a biblioteca do PlayStation 4, toda a biblioteca do PlayStation 5. Então, assim, o PlayStation 6 aí eu já não sei, né, mas eu acho que seria o maior desafio do mundo fazer portes para esse aparelho. Eu acho que empresas fariam com muito prazer. Então, assim, se ele vai ter uma biblioteca gigante como a do PlayStation 4 e do PlayStation 5, já é muito bom. E assim, com mais de 5 teraflops, com um processador melhor, né? Olhando o processador, por exemplo, que já temos lá no Steam Machine, né? Que já bate os 5 GHz. Acho que a Sony vai ter algo assim com a AMD, né? Tipo, por esse aparelho. Com um processador dessa velocidade, eu acho que você pode fazer os portes de PlayStation 4 para esse aparelho assim, instalar de dedos, e a gente já vai ter, obviamente, toda a biblioteca sem precisar de quase nenhum tipo de otimização, porque já vai rodar naturalmente bem no aparelho, né? Aí do PlayStation 5 já é um pouco mais trabalhoso, porque já são jogos que exigem coisas diferentes, mas
é isso que eu tô querendo dizer, né? Tipo, existe um potencial de você ter toda a biblioteca do PlayStation 4 e o Nintendo Switch, por exemplo, né? Ele ainda não tem toda essa biblioteca, ele não tem tantos jogos. Por exemplo, eu não sei se o Nintendo Switch tem todos os Call of Duty, todos os Battlefields, né? Todos e vários outros jogos que a gente pode colocar. Então, assim, existe obviamente toda a biblioteca do Nintendo, já tem Hogwarts Legacy, entre vários outros, mas ainda tem muito caminho a correr atrás de prejuízo aí a Nintendo nesse aspecto dos AAAs, e a Sony ela já teria, tipo assim, uma biblioteca pronta para ir, e muita gente já compraria o aparelho já pensando nessa biblioteca que já montaram no aparelho de bancada. É uma necessidade da Sony e até para expandir a empresa, né, assim, a marca PlayStation de volta para esses aparelhos de mão que já teve, né, com o PSP, que foi um grande sucesso, e o PS Vita muito ambicioso, mas que acabou sendo um fracasso porque a Sony foi, acho que, ambiciosa demais com o aparelho, né? Vamos ver. Eu acho que eles estão no caminho bem interessante, com a evolução das unidades gráficas, da arquitetura, acho que terão um aparelho com um poder bem interessante para rodar quase todos os jogos que a gente gosta ali, numa definição de Full HD, não 4K, mas a boa, os frames por segundo, um aparelho que te dá a performance e um visual excelente para jogos que antes só poderiam rodar em um console gigante e pesado de bancada. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.